Olá, arteiras! Meu nome é Paula Correia e você está no Costurices e Cia by Paula Correia. Nosso canal é voltado para costura infantil, moda bebê artesanal, mas a gente aos poucos vai fazendo um pouquinho de costura criativa, falando um pouquinho sobre a vida de artesã, sobre como é viver exclusivamente da costura. O vídeo de hoje é docinho de jardineira, não à toa. O nome do projeto é Jardineira Docinho. Esse projeto é um projeto pago aqui do ateliê, porém a gente tem aqui no canal vários outros projetos gratuitos, sintam-se à vontade para olhar. Se você não conhece ainda o nosso canal, se gosta desse tema, já se inscreve, deixa o joinha de vocês. A gente sempre tem vídeos novos, com dicas novas, sugestões novas, peças fáceis de fazer. O nosso diferencial são as peças simples, peças ótimas para quem está iniciando, para quem está começando agora, moldes gratuitos no nosso grupo Costurices e Cia by Paula Correia lá no Facebook. E é isso, meninas. Vamos pro vídeo? Bom, meninas, então vamos para a montagem da peça. Eu já tô com os meus tecidos aqui cortados, frente, na dobra do tecido, costas, aqui também na dobra do tecido, o cos 2 vezes, a nossa palhinha no tecido principal e no forro. Vocês podem usar a mesma estampa aqui do tecido principal, vocês podem usar no forro, tá? Não tem problema. A alça, que nós vamos cortar 4 vezes. O abotoamento entre pernas, na frente, a gente corta uma vez. E o das costas, a gente corta 2 vezes, tá? E o nosso babado 2 vezes. Então, vamos começar a montagem da peça. Vamos fechar aqui as nossas alças e a nossa palhinha. As alças a gente vai posicionar aqui, ó. Deixa eu tirar esses tecidos daqui. Nós vamos posicionar direito com direito. E aqui vocês têm duas opções de margem de costura. Caso vocês queiram uma alça mais grossinha, vocês vão usar margem de meio centímetro. Caso vocês queiram uma alça mais estreitinha, margem de 1 centímetro. A gente vai costurar essas 3 laterais, deixando só aqui embaixo, para depois a gente virar a nossa alça. E aí, a gente faz isso nas nossas 2 alças. E a nossa palhinha, mesma coisa. Nós vamos posicionar o direito do tecido principal com o direito do nosso forro. E vamos costurar essas 3 laterais com margem de 1 centímetro. Essa parte maior aqui de baixo, a gente deixa aberta. Costura feita, a gente vai vir aqui em cima e vai eliminar essas quinas, cortando assim, ó, na diagonal. Vamos fazer isso dos 2 lados. Sempre que tiver quina, a gente faz isso. E aí, com a ajuda da tesoura mesmo, ou de um cabo de pincel, alguma outra coisa desse tipo, a gente vai virar a nossa alça. Vamos acertar aqui as pontinhas para ficar bem retinho, tomando cuidado se a tesoura tiver a ponta muito fininha, para não furar o tecido. Vamos acertar aqui, ó, direitinho. Vamos passar o ferro e as nossas alcinhas estão prontas. Aqui a palhinha eu costurei também. A gente vai fazer a mesma coisa, vai eliminar essa quina. Vamos virar e vamos passar o ferro para que ela fique bem certinho. A gente vai deixar essa parte aqui no cantinho por enquanto, e aí a gente vai fechar as laterais da nossa parte de baixo e as laterais da nossa sainha. Caso vocês estejam usando overlock, vocês queiram usar overlock,
vocês vão posicionar direito com direito, vão passar uma costura com margem de 1 centímetro e passar overlock, normalmente. Caso vocês optem por fazer o acabamento de costura francesa, como eu sempre faço, nós vamos posicionar o avesso da parte das costas com o avesso da parte da frente e vamos costurar com margem de meio centímetro, tanto na lateral quanto a outra lateral. E na nossa sainha, do babadinho, a gente vai fazer a mesma coisa. Avesso com avesso e costura com margem de meio centímetro. Ó, costura feita. A gente agora vai refilar essa costura, ou seja, a gente vai reduzir essa margem pela metade. E aí, a gente vai virar, posicionando direito com direito, vamos passar o ferro bem certinho, acertar bem direitinho. E vamos passar, a gente passa o ferro aqui bem direitinho, né? Acerta. E aí, passa uma nova costura com margem de meio centímetro, que vai ficar assim. Quando a gente abrir a peça, ó, a nossa margem fica assim direitinho. O mesmo processo eu fiz aqui na parte do babadinho. Isso aqui a gente vai deixar aqui de lado por enquanto. O mesmo processo eu fiz aqui no nosso babadinho. A gente vai embanhar a parte de baixo do nosso babadinho. Porém, caso vocês queiram, vocês podem usar um aviamentinho aqui. Ao invés de embanhar, vocês podem costurar uma rendinha, vocês podem costurar um bordadinho inglês, vocês podem costurar um pompom, tá? Caso vocês optem por embanhar, é só dobrar uma vez, depois dobra de novo e aí passa a costurinha. Eu vou costurar com uma rendinha aqui. Caso vocês queiram saber como faz para costurar essa rendinha no vídeo do Macaquinho Ana, aqui no canal tem, eu vou deixar o link para vocês na descrição aqui do vídeo, mas é muito simplesinho. Depois que a gente embanhar ou costurar a rendinha ou o que for, a gente vai franzir isso aqui. A gente vai franzir a parte de cima. E como é que a gente vai franzir essa parte de cima? Nós vamos pegar a nossa máquina e vamos posicionar o tensor no ponto maior e o tamanho do ponto também no ponto maior. Vamos puxar a linha, tanto da agulha quanto da bobina, para deixar um tanto sobrando. E vamos passar uma costura reta, de costura a costura aqui, ó, dessa costura até essa costura. Quando a gente passa essa costura com o tensor no ponto 9 e o tamanho do ponto no 5, ele automaticamente já vai franzindo. E quando a gente chegar aqui, mais uma vez, a gente deixa um pedaço de linha e aí a gente recomeça do outro lado. Por que que a gente não faz tudo de uma vez? Porque dessa forma a gente consegue distribuir o franzido tanto da frente quanto das costas por igual, porque se a gente precisar regular esse franzido, precisar mexer um pouquinho, aumentar, diminuir, a gente consegue regular por igual. Bom, então, como eu falei pra vocês, eu costurei aqui a rendinha, já franzi, ó, pedaço de linha no começo, pedaço de linha no final, eu já dei um nozinho aqui, eu peguei o meu cos, eu posicionei direito com direito, costurei aqui dos dois lados com margem de 1 centímetro. Aí, eu peguei o meu babado, ainda sem dar o nozinho aqui, posicionei pra ver se ele tá no tamanho certinho. Tá no tamanho certinho, eu dou o nozinho aqui pra que esse franzido não solte mais. E aí, eu dei uma distribuída aqui pra ficar o franzidinho por igual, tá? Então, vamos lá. A gente vai pegar aqui, ó, vamos passar o ferro, abrindo a nossa margem de costura, tá? E vamos posicionar o direito do nosso cos, da parte de baixo, então, dependendo da estampa que vocês estiverem usando, tem que prestar atenção nesse detalhe. E vamos posicionar aqui nessa costura lateral
do nosso babado, direito com direito. Vou alfinetar aqui. E do outro lado, eu vou repetir o mesmo processo. E aí, eu vou costurar. Nesse momento, vocês podem usar a margem de costura de 1 centímetro ou a margem de costura de meio centímetro. Não vai influenciar na peça no final. A única coisa que vai mudar é que vocês vão ter um cos mais larguinho ou mais estreitinho, tá? Nas peças menorzinhas, dependendo do elástico que vocês vão usar, de repente, pode usar tanto margem de costura de 1 centímetro, quanto margem de costura de meio centímetro. Eu vou costurar isso aqui, e já volto pra mostrar pra vocês. Ó, meninas, costurei. Costura feita. Eu já abri aqui, passei o ferro, jogando essa margem de costura pra cima, tá? Então, a gente tá... Essa aqui é a parte de cima do cos e a nossa sainha. Nós vamos agora unir a nossa sainha aqui na nossa parte do macaquinho. E já vamos colocar também a nossa palhinha e as alcinhas. Então, vamos lá. Vocês vão notar que eu usei margem de costura aqui de meio centímetro. Então, tem umas linhazinhas aqui que são do franzido. Mas depois eu tiro todas essas linhas, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer. Nós vamos abrir aqui as nossas peças. Vamos colocar, ó, costura com costura. Pra gente marcar o meio. Eu venho aqui no meio e faço um pique. Para que a gente possa marcar o meio. Eu já fiz isso aqui na frente, já fiz isso aqui na pala, e já fiz isso aqui na parte da frente da minha sainha, e vou fazer aqui agora na parte das costas. Então, tá tudo marcadinho com o pique certinho. Primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou posicionar a minha palhinha aqui no cos. Eu vou colocar aqui, ó, a marcaçãozinha do meio com a marcaçãozinha do meio, direito com direito, e vou alfinetar. Nesse momento, caso vocês queiram passar uma costurinha aqui, uma margenzinha pequenininha, só pra segurar, pra não ficar tanto alfinete, pode ser, tá? E aí, eu vou vir aqui na minha peça, aqui na parte da frente, e vou posicionar isso aqui dentro. Então, eu vou vir com o meu direito aqui no meu avesso. Ó, eu vou pegar tudo isso aqui e vou colocar aqui dentro. Aí, eu venho aqui, ó, juntando costura lateral com costura lateral. Vou alfinetar. Deixa eu colocar o alfinete aqui. Aí, eu venho a marcaçãozinha do meio com a marcaçãozinha do meio. Se ficar sobrando um pouquinho aqui, ó, não tem problema, porque às vezes na hora da gente fechar a lateral, a gente acaba, na própria costura, comendo um pouquinho mais ou um pouquinho menos, e às vezes não bate aqui certinho, tá? Mas não tem problema, você pode embeber isso aqui, embeber é fazer um leve franzidinho, apesar que aqui tá certinho. Porque depois a gente vai costurar tudo isso e vai franzir, então não vai aparecer. E aqui nós vamos colocar de novo, costura lateral com costura lateral. Vocês podem notar que eu fiz isso só na frente, eu não fiz isso nas costas ainda. Por quê? Porque a gente tem que arrumar a nossa alcinha lá dentro. A nossa alcinha, ela tem que ficar em V lá dentro, certo? Então, eu vou posicionar aqui, ó. Deixa eu tirar pra ver, vocês verem melhor. Eu vou posicionar ela certinho aqui, assim. Eu vou dar só uma acertadinha aqui embaixo, pra ficar retinha, e elas estão em V, tá?
E aí, eu vou vir aqui entre a minha sainha, o meu cos, que seja, e a minha peça, e vou posicionar ela aqui dentro, ó. Aqui na minha marcaçãozinha do meio. Eu jogo ela aqui pra dentro. E agora sim, eu alfineto também, fazendo um sanduichinho, a parte de baixo da jardineira e a nossa sainha. Vou alfinetar aqui de novo. Bom, a minha jardineira tá toda alfinetada. Ó. E agora, a gente vai costurar aqui em cima com margem de 1 centímetro. Aqui em cima tem que ser 1 centímetro, tá? Costuras feitas, ó. A gente tá com a nossa peça assim no direito e todo o restante tá lá no avesso. A gente vai pegar tudo isso que tá aqui no avesso e vai jogar pra fora aqui, ó. Alça, pala, tudo. E aí, a gente joga aqui pro nosso direito. Vamos acertar direitinho, ver se tá tudo certo. Se tiver alguma coisa pra corrigir, pra costurar novamente, enfim. Tá tudo certinho? A gente vai virar aqui de novo e vamos refilar essa margem aqui de cima. Ou seja, a gente vai reduzir essa margem ao redor da peça toda. Ó, já refilei. Eu passei o ferro aqui também, acertando direitinho. Mas a gente pode também fazer uma costurinha de segurança aqui. Como é que a gente faz essa costurinha de segurança? E pra que serve essa costurinha de segurança? Como a gente vai pôr o elástico aqui, para que a parte do forro aqui não fique vindo pra frente, a gente vai tombar a margem de costura aqui para essa parte de baixo, que é o que vai ficar nas costas, e vamos passar uma costurinha bem rente aqui, ó, com 1 ou 2 milímetros de distância, ao redor da nossa peça toda, jogando a nossa margem de costura para essa parte aqui de baixo. Ó, a costura de segurança, ela fica dessa forma aqui no avesso. Deixa eu ver se dá pra mostrar bem aqui por dentro. Não sei se vai dar pra ver bem aqui por dentro, tá vendo que tem 2 costuras aqui? E essa margenzinha, ela fica bem presa aqui. E aí, enfim, a gente vai virar nossa peça certinho, já passamos o ferro, bonitinho, como tem que ser. Nós vamos agora pra parte do nosso elástico. Ó, nossa peça tá assim, certo? Então, a gente vai costurar. Essa linha aqui é a linha que eu falei pra vocês do babado. Ó, a gente vai costurar, bem margeando esse vãozinho que fica aqui entre o cos e a sainha. A gente vai margear ele costurando, deixando uma aberturinha aqui de 2 centímetros, 1,5 centímetros mais ou menos, para que a gente possa passar o elástico aqui dentro. Ó, meninas, passei a costura, tá vendo como fica praticamente imperceptível? E deixei a aberturinha aqui pra gente passar o elástico. Ó, com a ajuda de um grampo de cabelo ou qualquer outra coisa. A largura do elástico aqui, eu procuro usar sempre o mais próximo possível do espaço que eu tenho pra passar ele, tá? Eu gosto de deixar eu não gosto de deixar o elástico nadando aqui dentro. E aí não tem segredo, é só ir passando, tomando cuidado para esse elástico não escapar todo lá dentro. E aí passando, até sair lá do outro lado novamente. Ajeitando certinho para que ele fique bem retinho, bem passadinho, até chegar lá do outro lado. Ó, depois do elástico passado, a gente vai sobrepor ele aqui e vamos costurar, uma costura bem reforçada, para que esse elástico não solte depois, porque a gente tem que esticar ele. Fechei o elástico, já fechei a lateralzinha que tava aberta,
pra gente passar o elástico. E aí, a gente vai arrumar isso aqui, ó. Vir arrumando mesmo. Eu gosto, aqui na frente, eu gosto de puxar para que o elástico praticamente não fique franzido. Ele tá praticamente retinho aqui. Quando a criança vestindo, só por conta da foto mesmo, mas quando a criança vestindo o corpinho, ele vai ficar retinho de qualquer forma, tá? Então, é só pra quando tirar foto, isso aqui ficar mais retinho. Então, vamos lá. Agora, a gente vai aqui pra parte do nosso abotoamento. Vamos começar pelo abotoamento aqui da frente, tá? E aí, depois a gente segue com o das costas. Bom, vamos lá. Aqui no nosso abotoamento da frente, a gente precisa fazer uma marcação de 1 centímetro aqui na parte de cima. E aqui a gente tem duas opções para fazer essa marcação. Ou a gente pega a nossa fita métrica e vai marcando ao redor dele todo. 1 centímetro, 1 centímetro, até lá os dois lados, e depois liga os pontos, ou a gente passa uma costura, deixa eu ver se dá pra enxergar, aqui ó, a gente passa uma costura com margem de 1 centímetro, só uma costura reta, sem nada, sem segredo. Como na minha máquina eu já tenho a minha marcação de margem de 1 centímetro, eu acho mais fácil passar a costura, acho mais rápido do que ficar marcando 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, tá? Fizemos isso, nós vamos fazer piques ao redor da nossa peça toda, encostando até lá na nossa marcação, seja ela riscada ou seja ela a nossa costura. Ó, nós vamos fazer piques ao redor da peça toda. Fizemos os piques ao redor da nossa peça toda, a gente vai vir com uma cola bastão, dessas colas escolares mesmo. Eu gosto muito dessa da Acrylex. Ela não tem perigo de manchar o tecido, tá, gente? Ela é lavável. E aí, nós vamos passar a nossa cola aqui e vamos vir dobrando essa margenzinha que a gente cortou. Esses pontinhos, esses piquezinhos que a gente fez, essa margem de 1 centímetro, a gente vai vir dobrando. Vamos fazer isso ao redor da peça toda e passar o ferro. Ó, colei tudo certinho, né? Agora, a gente vem aqui pra nossa peça. Eu vou posicionar aqui, ó, direito com direito. A gente vai alfinetar certinho. E vamos costurar tudo isso aqui com margem de 1 centímetro. Nós vamos costurar essa parte curvadinha, essa aqui de baixo, e aqui onde pega a perninha. Aqui tem uma questão. Depois, nós vamos ter que fazer uma barrinha aqui, usando esse mesmo 1 centímetro que a gente vai costurar aqui. Então, se vocês tiverem muita dificuldade para fazer uma barrinha bem estreitinha, pode usar aqui embaixo margem de 1,5 centímetro, tá? Mas aqui, nessa curvaturazinha aqui, ó, aqui tem que ser 1 centímetro, tá? Costura feita, a gente vai agora eliminar essas quinas. Vamos fazer piques nessa área bem curva. Como é uma área bem curva, pode fazer os piques bem próximos um do outro. Outra coisa, gente, quando vocês forem trabalhar em áreas que depois vocês sabem que vão ter que fazer curva, pique, procura fazer o ponto um pouquinho menor, deixar o ponto da máquina um pouquinho menor, porque fica um pouquinho mais seguro. Ó, vamos fazer os piques e refilar. Fiz os piques, refilei, e aí aquilo que eu falei pra vocês. A gente usou margem de 1 centímetro aqui, a gente vai usar esse espaço pra fazer a nossa barrinha, ó. Nossa bainha. A gente vai dobrar, pegar essa margenzinha aqui, trazer até a costura
essa costura que tá aqui. E aí, a gente dobra de novo. E essa vai ser a medida da nossa bainha. Eu já fiz aqui, ó. E vocês vão ver que eu começo praticamente, ó, aqui tá pelo... Deixa eu ver se eu consigo posicionar melhor aqui, peraí. Vocês estão vendo que essa parte tá solta, então eu começo aqui. Quando eu virar isso aqui pra parte do avesso, a costura vai passar rente aqui também. Então, ó, aqui dentro, esse comecinho, ele fica solto. Não tem problema, porque eu vou eliminar o excesso de tecido aqui. Não tem problema, por quê? Porque a gente vai virar isso aqui depois pra cá, e aí vai cobrir isso aqui, tá? Então, a gente tem o nosso abotoamento. Ele ainda tá assim, a gente começa rente com ele a fazer a nossa bainha. E vai até o final do outro lado, normalmente, tá? Feito isso, dos dois lados, a gente vai pro nosso elástico aqui da perninha. Então, vamos lá pro elástico. Nós vamos fazer uma marcação ao redor aqui da perninha toda de 1,5 cm. A partir daqui até aqui, 1,5 cm. A gente vai pegar o nosso elástico. Vamos marcar aqui a medida dele. Eu sempre deixo um pouquinho a mais no começo e um pouquinho a mais no final, para facilitar a minha costura. Eu vou colocar ele aqui, ó, rente com essa costura aqui onde eu costurei o meu entrepernas, só que eu vou jogar o entrepernas aqui pro outro lado, para não pegar em cima dele, tá? Então, eu vou colocar o meu elástico aqui, vou alfinetar, e a outra ponta do elástico eu vou colocar aqui no final. Vou alfinetar também. E aí, eu vou esticar e vou costurar ele, é que aqui tá difícil por conta... Deixa eu esticar só um pedaço menor aqui pra vocês verem. Eu vou esticar e vou costurar ele seguindo essa minha marcação de 1,5 cm. Pra costurar ele aqui, vocês podem usar um zigue-zague ou pode fazer uma costura reta aqui nessa parte de baixo e uma costura reta aqui nessa parte de cima. Paula, mas a costura reta no elástico não perde a elasticidade, o elástico não quebra, a costura não quebra? Gente, desde que eu comecei a costurar, eu costuro com costura reta, sempre costurei, nunca tive um problema. As roupas da minha sobrinha que faço, a gente lava, bate na máquina, tudo, não tem problema, nunca deu problema no elástico, tá? Estica certinho, vem contornando aqui essa marcação de 1,5 cm e costura. Caso vocês tenham medo de usar costura reta, pode usar o zigue-zague, um ponto decorativo daqueles para costurar elástico mesmo, enfim. Aí é só costurar. Ó, costurei o elástico nas duas perninhas. A gente vai agora cortar o excesso desse elástico. Gente, lembrando que tem que fazer retrocesso sempre, tá? Início da costura, sempre fazer o retrocesso direitinho. Vamos cortar o excesso do elástico e vamos acabar de fechar o nosso abotoamento certinho. Vou virar aqui, acertar direitinho aqui, ó. Fazer a mesma coisa do outro lado. Se precisar tirar um pouquinho mais do excesso de tecido, para não ficar aquele monte de tecido embolado lá dentro, o que dificulta depois na hora de colocar o botãozinho e dá um aspecto feio. Jogamos isso aqui pro avesso, vamos passar o ferro bem direitinho, acertando certinho, e aí a gente passa uma costura margeando aqui. Fizemos essa costura, a gente vai pro abotoamento das costas. Bom, o abotoamento das costas são duas peças. A gente vai cortar duas vezes. Aquele mesmo processo que a gente fez no abotoamento da frente, que a gente fez aqui em cima, de marcar a margem de 1 centímetro e fazer os piques, a gente vai fazer só que na parte aqui de baixo. Eu já fiz aqui, ó. Tá vendo? O mesmo processo. E aí, a gente vai posicionar aqui, direito com direito,
Posiciona bem certinho e vamos costurar aqui em cima com margem de 1 centímetro. Ó, costurei, já fiz os piques e já refilei. A gente vai agora marcar aqui o meio. Dobrei aqui no meio e vou fazer um piquezinho. A mesma coisa a gente vai fazer aqui na nossa peça. Vou vir aqui, ó. Vou marcar o meio certinho e vou fazer um piquezinho. E aí, eu vou vir aqui e vou posicionar. Vou virar isso aqui pro direito, para facilitar. Ó. E vou posicionar o direito do meu abotoamento no direito da minha peça. Pique com pique. Vou alfinetar certinho e vou costurar isso aqui com margem de 1 centímetro, tomando cuidado de não pegar essa partezinha aqui, ó, que tá dobradinha. É só essa parte que tá em contato aqui com o meu tecido que eu vou costurar. Com a minha peça, no caso, né? Alfinetei tudo aqui. Vou costurar com margem de 1 centímetro, sem pegar essa parte que tá aqui dobradinha, tá? Só aqui. Já costurei, já fiz os piques, já refilei. A nossa peça tá assim, ó. Eu vou virar isso aqui pro avesso. E aqui, ó. Pro avesso que eu digo, meninas, é que fique aqui direito com direito do abotoamento, tá? Ele vai ficar assim, ó. Aqui, na margem, onde tá aqui, ó, a nossa bainha, eu vou passar uma costura aqui, de forma que isso aqui fique do mesmo tamanho aqui da minha peça. Do outro lado, a mesma coisa. Eu vou passar uma costura aqui, de forma que fique do mesmo tamanho aqui. Ó, eu passei o lápis em cima da minha costura aqui, para que vocês consigam identificar que tá no mesmo... Aqui embaixo desse lápis tem uma costura. Eu passei só para que vocês consigam identificar que tá na mesma linha. Agora, a gente vai eliminar os excessos de tecido. Cortar aqui, ó, na diagonal. Aqui na diagonal também. A gente vai fazer isso dos dois lados. Eliminar os excessos de tecido. E aí, vamos virar o nosso abotoamento, jogando isso aqui lá pro nosso avesso. Vamos acertar direitinho, passar o ferro, depois de tudo viradinho. Ó, e aí, a gente vai jogar essa margem de costura aqui pra dentro e vamos costurar aqui, nessa curvinha aqui. Deixa eu ver se dá pra virar direito pra mostrar melhor. Ó, aí a gente vai costurar margeando aqui, sendo que essa margem de costura aqui tem que ficar aqui dentro, tá? Ó, meninas, costurei, fechei ele aqui. E aí, a gente vira ele aqui pra dentro e passa o ferro. E a nossa peça tá pronta, ó. Aí, a gente vai colocar os botões. Vocês podem usar tanto o botão tic-tac, aquele Ritas, quanto o botãozinho de metal de pressão, quanto o botão de casinha. Isso é indiferente. A única questão é que vocês têm que centralizar direitinho esses botões. Ó. Aqui em cima também colocar os botões certinho. Vocês podem colocar um lacinho. Aqui na cintura fica bem bonitinho. Também é opcional, é caso vocês queiram. E a peça é essa, espero que vocês tenham gostado. Deixa o joinha de vocês aí, deixa o curtir. Não esquece de se inscrever no canal, é muito importante para o nosso crescimento. Esse é um projeto pago, mas nós temos vários projetos gratuitos lá no grupo Costurices e Si. E é isso, meninas, até a próxima!